O Vasco praticou o futebol do dinizismo contra o CSA. Na partida da volta entre o time carioca e o time alagoano, deu Vasco da Gama. O Vasco, que jogou em São Januário, diante da sua torcida, precisava de vencer, uma vez que a primeira partida ficou em 0-0, ninguém com a vantagem, mas quando chegou a segunda partida, com certeza alguém teria que vencer, e venceu o Vascão. E não foi uma vitória suada, com dificuldade, não. O Vasco, no primeiro tempo, pelo menos, dominou muito a partida, dominou muito o time do CSA, fez um verdadeiro amasso e teve as melhores chances da partida. Inclusive, já na primeira etapa, estava tudo definido. O Vasco fez 3-0 com Ryan, Felipe Coutinho e Tietê, já no final ali da primeira etapa. No segundo tempo, o Vasco voltou com fome também de vitória, com fome de gols, e teve até algumas chances, mas o CSA conseguiu encontrar ali boas chances para até abrir o placar para o time alagoano, e Brito Batista fez isso, marcou ali o gol para o time de Alagoas, mas não conseguiu fazer mais gols, não conseguiu furar ali a defesa do Vasco. Teve boas chances, é bem verdade, mas essas chances não foram aproveitadas pelo time do CSA. E o Vasco, ainda com essa fome de gols, essa fome de vitória, o Vasco, com o Garré ali no finalzinho, quase que marcou o quarto ainda, Mas quando foi se aproximando ali para o final da partida, o Vasco fez questão de segurar a posse da bola, fez questão de esfriar, uma vez que o CSA ele meio que estava crescendo na partida. Então o Vasco decidiu dar uma esfriada, dar uma cozinhada ali na partida para realmente segurar o resultado e avançar aí para as quartas de final. E foi o que aconteceu. O Vasco conseguiu ali garantir, segurar o bom resultado que tinha conquistado já no primeiro tempo, e no segundo tempo, na segunda etapa, era só ali administrar, e foi isso que o time do Fernando Diniz fez. No final da partida, o Tietê, autor do terceiro gol, ainda falou do alívio que o time estava sentindo ali em ter uma vitória, e não só ter uma vitória, mas jogar bem. O Vasco jogou bem, o Vasco empolgou a torcida, teve até a ola lá em São Januário. Então o Vasco ele conseguiu vencer e convencer diante do CSA. E essa é uma vitória que com certeza aumenta a moral do time, uma vez que o time de Fernando Diniz não estava encontrando aí bons resultados, não estava tendo bons resultados aí nas últimas partidas. Teve aquela vitória contra o São Paulo, uma vitória de respeito contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, mas o Vasco acabou oscilando novamente, perdendo partidas essas que o Vasco poderia muito bem ter administrado ali as partidas, ter ido para cima, ter jogado um pouco melhor, por exemplo, contra o Internacional, onde teve até o episódio da expulsão do Léo Jardim, o goleiro Léo Jardim, que foi expulso por ter feito cera. Então, naquela ocasião, o Vasco estava vencendo o Internacional na casa do Internacional por 1-0. Mas aí o Léo Jardim foi expulso, entrou o Fusato, e aí a gente viu o que aconteceu, O Carboneiro foi lá, aproveitou, deu um chute e empatou a partida, e o Vasco perdeu a chance de vencer aquela partida. Teve a partida contra o Mirassol também, em que o Vasco foi buscar o resultado, estava perdendo por 2-0, conseguiu o empate, mas o time do Mirassol acabou fechando ali o placar com 3-2, e o Vasco teve mais uma derrota. Então teve até protesto da torcida, isso com certeza vocês vão lembrar. Teve protesto da torcida, teve uma pressão muito grande, e tem até hoje, sobre o João Victor,
que está sendo muito questionado, vem sendo muito questionado aí. Ele também não se ajudou, né? Ele deu ali, ele fez mais ou menos o que o Abel fez quando ele foi criticado pela torcida do Palmeiras, o Abel criticado pela torcida do Palmeiras, que bateu palminha e tudo mais, não caiu bem, com certeza não pegou bem ali com a torcida do Palmeiras, e o João Victor, né, meio que dava umas debochadas ali também diante da torcida do Vasco, né, nas críticas que faziam contra ele. Mas o Vasco conseguiu jogar bem, conseguiu empolgar a torcida, e era isso que o Vasco estava precisando, né? Principalmente aí nos últimos resultados, né? Em comparação com os últimos resultados, o Vasco precisava de não só ganhar, mas precisava de, né, ganhar e jogar bem, né? Precisava de jogar bem, de mostrar que o time estava ali coeso, que o time tinha uma direção, que o Fernando Diniz, né, já estava dando uma cara para esse time, coisa que a gente viu só lampejos, né, contra o São Paulo, por exemplo, contra o próprio Internacional ali, até o Vasco marcar o gol. Mas hoje o Vasco ele fez uma ótima partida, teve ali a cara do dinizismo, né, o time jogando para frente, o time jogando para cima, e agora a gente vai ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos para o Vasco, né? Se o Vasco vai manter esse bom ritmo, se o Vasco vai conseguir, né, fazer com que as ideias do Fernando Diniz sejam ali implementadas dentro de campo e também que essas ideias venham a dar certo para o time e resultar aí em bons jogos e em vitórias e também em subida, vamos assim dizer, na tabela do Campeonato Brasileiro e também avançar na Copa do Brasil, né? Uma vez que o Vasco não participa mais da Copa Sul-Americana, né? Foi eliminado, ele foi humilhado, foi uma humilhação. Isso já é passado, agora o Vascão tá aí na Copa do Brasil, muito vivo na Copa do Brasil, e a gente vai ver aí se o dinizismo ele vai conseguir ser implementado também no Campeonato Brasileiro, se bons resultados e bons jogos vão vir aí no Campeonato Brasileiro. Esse é o Plantão da Rodada. Eu peço para você deixar o seu like, para você deixar o seu comentário aqui, né? Você é vascaíno, o que você achou aí da partida do Vasco contra o CSA? Você é torcedor do CSA? Deixa seu comentário também. O que você achou? O que faltou para o CSA para vencer aí o Vasco lá no Rio de Janeiro? E eu peço também para você se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo aí quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!